Oi, tudo bem com você? Olha, eu espero que sim, hein? Mas se não está, vai melhorar. Legal? Obrigado pela sua participação, pela sua presença aqui. E meu nome é Clébio Biliani de Matos e nós vamos falar sobre negociação. Tá certo? Bem, aqui comigo o professor Gilberto, que fará também sua apresentação. Professor Gilberto. Boa tarde, professor Clébio. Olá, alunos, olá, tutores. Então, hoje a gente vai entrar num mundo um pouco diferente, numa magia grande, onde a gente vai aprender algumas técnicas de negociação, como tratar esse momento da negociação, que é muito útil para as empresas e também para quem trabalha no ramo de cooperativismo, onde muitas vezes vocês vão ter que negociar com fornecedores, com associados, com clientes, com o governo, enfim, com várias áreas dentro da atuação das cooperativas. E para isso, então, hoje nós iniciamos essa disciplina, onde a gente vai trabalhar alguns conceitos. E quais são esses, ou vamos nos apresentar primeiro, professor? Isso, vamos lá então. Olha só, meu nome então é Clébio, como eu falei, não é? E eu sou mestre em administração, sou professor, sou palestrante, sou consultor, sou especialista em gestão de pessoas e metodologia do ensino e também trabalho um pouco essa área de negociação. A negociação, ela é para tudo, tá certo? Como nós vamos ver, como o professor Gilberto falou também, ela serve para casa, ela serve para negociação no governo, com o teu cliente, fornecedor e assim vai. Mas vamos à apresentação do professor Gilberto. Vai lá, professor Gilberto. Vamos lá. Então, meu nome é Gilberto Laschi, eu sou, a minha formação acadêmica é administrador e contador, né, eu tenho essas duas formações, sou especialista em marketing e em auditoria e gerência financeira e mestrando em administração. Além disso, atuo no IFRO como professor e atualmente eu sou o diretor-geral aqui do campus Porto Velho, Zona Norte. Professor Clébio. Legal. Então, olha só. Vamos trabalhar então um pouco a ementa, para você saber o que nós vamos conversar nesses 4 módulos e no quinto, né, nós vamos fazer uma avaliação, beleza? Então olha só, conceito de negociação, como o professor Gilberto falou, a importância da negociação, essa importância é uma coisa muito séria, tá certo? Entender por que a negociação realmente é importante para a nossa vida, né, para o cooperativismo, enfim, tá vivo, precisa saber negociar. Tomada de decisão, estilos de negociação, questões legais e éticas na negociação. Nós não podemos ser antiéticos na negociação. Precisamos pensar nas negociações futuras que de repente possamos ter após essa negociação. A negociação não se acaba só numa, né? Podem existir outras. Bem, ética na negociação e estratégia. Continuando, o objetivo da disciplina. Participar positivamente nas relações de negociação no âmbito das cooperativas, compreender o processo de negociação no âmbito das cooperativas, conhecer as técnicas e métodos de negociação dentro do contexto do cooperativismo e entender os estilos de negociação. O conteúdo dessa aula, então, é introdução à negociação, conceituação básica, o papel do negociador e o seu comportamento. O objetivo da aula, então, é conhecer o conceito de negociação, aplicar as noções de comportamento necessários para ser um bom negociador, ok? Então, olha só, olha aqui para mim. Às vezes existem frases que precisam grudar na gente. São frases verdadeiras e que a gente precisa realmente entender que precisamos colocar ela em prática. Essa frase aqui é uma. Acompanha comigo, então. Olha só. Na negociação, isso é muito importante. Por isso, tenha muita atenção. E essa atenção vai ser cobrada, inclusive, na segunda aula. Quem lê muito, aprende muito, ganha muito e perde pouco. Quem lê pouco, aprende pouco, ganha pouco e perde muito. Qual é a sua escolha, então? Eu espero que você escolha pela primeira opção. Não tem como a gente negociar, não tem como entrar numa negociação sem antes ter estudado, sem antes ter adquirido algum tipo de conhecimento. E esse conhecimento também tem relação ao comportamento, tá certo? Então, você já negociou hoje? Talvez tenha negociado e nem tenha notado. É como respirar. Fazemos isso sem perceber. A negociação é algo antigo na vida das pessoas. Você com certeza negocia desde pequenininho. Inclusive as crianças são excelentes negociadores, não entendem ou não, pois sabem que na maioria das vezes ele significa apenas um quem sabe depois
e por isso elas persistem atrás do seu objetivo. Olha só, um dos grandes problemas da negociação é pensar que vai se sair mal, é pensar que vai receber um não e a negociação acabou. Não, não é isso. Talvez esse não seja só um tempo para uma reflexão sua, não é? Uma respirada também da outra parte que você está negociando com a outra pessoa, tá certo? Então, é como as crianças, elas não entendem o não, elas sabem que no futuro esse não pode se transformar em um sim. Para isso, precisamos de perseverança, uma habilidade que nós vamos ver mais para frente. Conceitos, então, de negociação. Acompanha comigo aí. Negociação é um processo de tomar decisões, olha que coisa legal, conjuntas, quando as partes envolvidas têm preferências diferentes. Entrei numa negociação, por exemplo, compra e venda. Qual é a intenção de quem está comprando? Pagar menos, não é verdade? Qual é a intenção de quem está vendendo? Conseguir um pouco mais sobre o produto, porque sabe da qualidade, sabe do quanto custou fazer aquilo ali, não é? Então as duas partes, elas têm opiniões diferentes, elas têm objetivos diferentes. Aí surge a negociação. Se não tem isso, então não é negociação, é ceder, não é? Então, veja bem, em cima desse conceito, nós negociamos a todo momento, em todo lugar. Professor Gilberto, o senhor tem negociado muito por aí no seu dia a dia, já como diretor do nosso campus, parabéns, né? Assumiu agora. O senhor tem negociado muito, mas não só na vida profissional, mas na vida pessoal também? Na verdade, na vida pessoal a gente está em constante negociação, não é mesmo? Desde o momento que você acorda, ou quando você, no caso, vou definir com a minha esposa qual que vai ser o almoço do dia. Eu digo lá que eu gosto muito de carne vermelha e ela já gosta de carne branca. Quando a gente vai definir o cardápio, já há uma negociação, gente. Tal dia, nas terças e quintas, a gente vai comer carne de peixe, quarta e sexta, então carne de gado. Já inicia uma negociação. No momento em que você, aluno, e com o seu professor, vai analisar o prazo para a entrega de um trabalho. Na verdade, o professor dá um trabalho aí e fala, ó, vocês têm que entregar até amanhã. Professor, mas a gente tem várias atividades, nós precisamos mais um tempo para conseguir elaborar esse trabalho com qualidade. Você já está negociando com o professor. E isso a gente estende para a vida profissional também. Na vida profissional, cada dia você está com algum critério de negociação em andamento. E isso faz parte do dia a dia do administrador, bem como do gestor de qualquer área, e inclusive dentro da área de cooperativismo. Isso, e independente de onde você está, seja na capital, no interior, no sítio, não é, no quilombo, na aldeia, enfim, se negocia. O professor Gilberto falou em esposa, eu lembrei da minha esposa. Antes de casar, ela veio negociar comigo os critérios do casamento. E ela me falou uma frase que disse que eu tinha que acreditar piamente nessa frase. Olha a negociação. Ela disse o seguinte, ela disse o seguinte, o casamento é um relacionamento onde um tem sempre razão, o outro é o marido, entendeu? Um tem sempre razão, o outro é o marido. Pois é, fiz a negociação, estou casado até hoje, estou muito feliz, tá certo? Mas volta lá no conceito de negociação. Olha aí, negociação é um processo de tomada de decisão, aqui para o nosso amigo Chiavenato, esse autor maravilhoso, tomada de decisão entre partes interdependentes que não compartilham preferências idênticas. É pela negociação que as partes decidem o que cada um deve dar e tomar em seus relacionamentos, ok? A chave para qualquer negociação é que cada uma das partes deve tirar vantagem das concessões que se fizer. Então lembre-se bem, quando entrar numa negociação, você precisa saber até onde pode ceder. Nós vamos ver isso lá em planejamento da negociação. Não é ceder por ceder ou ceder sem saber ceder. Vai dar um desconto no produto? Vai. Naquela galinha, né, que você quer vender, naquele coco, naquele abacate, sei lá, naquele carro que você está negociando, vai vender? Sabe o quanto ele vale e o quanto você pode dar desconto. Porque a outra parte vai precisar meio que instigar esse desconto maior. Se você não estiver preparado, infelizmente, pode não ganhar nessa negociação. E como dito aqui, essas concessões são necessárias que tenham vantagem para as duas partes. Isso é cooperativismo, não é? Isso é uma parceria melhor, tá bom? Olha aí,
Lembrando, né, que, claro, quem lê muito aprende muito, a gente vai já voltar para esse slide. Acompanha comigo aí, dá uma lida comigo. O tema negociação não é recente. O que acontece é que as pessoas não se preocupavam com isso. Então, olha só, gente, acompanha comigo aqui. No passado, as pessoas, elas cediam muito, não é? Tinha o rei, tinha o governador, tinha o, sei lá, o chefe da fazenda. Faça isso, faça aquilo. E eles faziam. Com o advento, né, da civilização, com a modernidade, com a globalização, as pessoas começaram a ter mais dúvidas, começaram a ter mais questionamentos. A própria forma de trabalhar em cooperativismo é tentar sair um pouco das malhas de certas formas de compra, né, que acabam não dando muito benefício para o pequeno agricultor, né, para o pequeno proprietário, para o pequeno produtor, e assim vai. Então, no passado, as pessoas não tinham muita ideia sobre isso, mas já negociavam. Mas hoje é muito mais importante se aprender a negociar. Então, olha só a importância da negociação nos dias de hoje. A globalização quebrou paradigmas organizacionais e culturais, criou novas exigências para o mercado de trabalho e está impondo a todos a necessidade de buscar aperfeiçoamento profissional e pessoal. Pessoal e profissional. Professor Gilberto, a vida pessoal, e isso nós vamos ver aqui em comportamento, a vida pessoal, ela está separada da vida profissional? Existem alguns critérios que separam, é óbvio, que você tem algumas decisões que você toma na vida pessoal que são diferentes da vida profissional. Mas você pode utilizar muitas coisas da vida pessoal que muitas decisões que você toma, enfim, e utilizar como parâmetro para a vida profissional. Tanto que vocês podem ver, a gente às vezes usa muitos exemplos aqui, até para facilitar o entendimento de coisas que acontecem na vida pessoal. E em negociação especificamente, como ela é algo que acontece rotineiramente na nossa vida, a gente vai utilizar em determinados momentos para facilitar esse entendimento realmente esses exemplos do dia a dia de casa, da vida pessoal, mas que são plenamente aplicáveis na vida profissional e que a gente pode utilizar no dia a dia. Você, como negociador, e eu espero que se torne um ótimo negociador, precisa entender que a tua vida pessoal, não é? O que você faz, os teus comportamentos, o dia a dia, como você convive na sociedade, reflete na hora da negociação. Reflete realmente, tá certo? Então, muito cuidado, nós vamos ver isso mais à frente, essa importância. Acompanha comigo essa outra importância nos dias de hoje. Cada vez mais os profissionais, e especialmente aqueles que têm que estar em contato ou negociar com outras culturas, terão que conhecer as técnicas e as ferramentas de negociação e tomada de decisão, ok? O nosso Brasil tem muita cultura, não é? É uma diversidade de culturas. E, claro, não só no Brasil, mas acredito que qualquer um, aprendendo essas técnicas de negociação, pode negociar em qualquer lugar do mundo, precisa estar atento a essa diversidade cultural para tomar as decisões corretas. Senão, pode ofender, por exemplo. Tá certo? Olha aí. Por que é importante, então, negociar? Podemos verificar a seguir situações que confirmam a necessidade crescente de negociar. Mesmo sem perceber, estamos constantemente negociando. Em casa, com nossos filhos, como o professor Gilberto falou, com os amigos, na escola, no ambiente de trabalho e em outros lugares. A todo momento estamos negociando. Deixa eu dar uma grifada aqui, olha só, por que é importante negociar? Especialmente nas empresas. As negociações acontecem a todo instante. E não somente nas atividades ligadas à compra e venda, ok? Abrangem todas as pessoas de todas as áreas e envolvem os mais variados interesses e níveis de complexidade. Às vezes, você está na empresa e você quer negociar uma simples saída um pouco mais cedo. Porque tem algum tipo de trabalho, né, na escola do seu filho e aí você precisa ir lá, então tem que sair um pouco mais cedo. Ou então,
essa é uma negociação mais simples, né? Acredito que o chefe vai acabar cedendo nessa situação. Claro que, de outra forma, ele vai tentar fazer com que você fique um pouco mais em outro horário e assim vai. E agora, negociar o salário. Como é que fica? É mais complicado, né? Onde eu preciso ter um pouco mais de argumento, não é? Eu preciso ter um pouco mais de consistência para mostrar que eu valho realmente e aí conseguir um salário melhor. Então, é importante negociar em todas as situações, em casa, como falamos, tá certo? Olha aí, a importância e as características de um bom negociador. A partir do momento em que se começa a olhar a vida com os olhos de um negociador, para-se de aceitar as exigências de parâmetros e fronteiras fixas, pré-definidas, e começa-se a buscar explicações para os fatos que acontecem. A partir disso, descobre-se que tudo é negociável. Olha só, lembra que quando você era pequeno, não é? E de repente você pedia assim, papai, eu posso comer um doce antes do almoço? O que ele falava? Não. Pronto, então não tinha negociação, não é? Mas com o tempo a gente vai crescendo e aí você vai ficando mais maduro, não é? Você vai se tornando independente e aí de repente você fala assim, não, eu gostaria de comer alguma coisa antes do almoço. Ah, mas por quê? Ah, porque eu estou com muita fome e tal. Então você vai evoluindo nesse contexto de negociação. No passado não tinha realmente aqui muitos parâmetros, né? Eram fronteiras fixas. Mas quando a gente vai adquirindo conhecimento, quando a gente vai criando um negócio, por exemplo, entrando no cooperativismo, não tem como ficar sem aprender a negociar. É necessário. Não dá para você simplesmente aceitar as exigências ou regras da outra parte. É importante colocar um porquê, uma dúvida, ou até mesmo, e claro, muito importante, sugestões durante essa negociação. Durante esse nosso curso, nós vamos dar alguns exemplos disso daí, tá certo? Vamos lá na sequência? Olha aí, então. Tá vendo essa frasezinha que eu gosto muito? Aliás, essa frase eu coloco em todos os lugares. Lá em casa, por exemplo, eu coloco na porta do banheiro, no armário, né, no carro, eu coloco ali na frente do volante. Não, tô brincando. Mas em todo momento, porque eu preciso acreditar nisso daqui. Quem lê muito, aprende muito, ganha muito e perde pouco. Quem lê pouco, aprende pouco, ganha pouco e perde muito. Por que eu bato nessa tecla? Porque nós vamos ver, durante todo esse processo de negociação, durante essas 5 aulas, e eu espero que você continue se aprofundando na arte de negociar. Porque nessa nossa aula, nesses nossos 4 encontros, o 5º é simplesmente uma revisão e já o teste, é muito pouca informação para você dizer assim, já sou um expert em negociação, já tenho expertise em negociação. Não, é interessante você continuar estudando, continuar lendo, continuar se aprofundando. É por isso que eu falo, quem lê muito aprende muito, ganha muito e perde pouco. A negociação, ela precisa ser embasada no conhecimento que você precisa adquirir, ela precisa ter muita atitude, muito comportamento, como nós vamos ver aqui, e precisa de prática. Você precisa colocar em prática a negociação. Então, como nós lemos aqui no slide passado, de repente, depois de sair dessa nossa aula, dessa nossa primeira aula mesmo, você já vai sair com um certo senso de criticidade. Quando alguém disser assim para você, olha, isso aqui custa tanto. Fala, por quê? Vamos dar uma negociada. E se eu pagar à vista? Não é? E parcelado, é o mesmo preço? Tá certo? Então você já vai sair com uma visão diferenciada. E aí, professor Gilberto? Pois é, professor Clébio, nesse aspecto que ele tem ressaltado aqui, o professor Clébio muito bem por sinal, da questão de quem lê muito, aprende muito, uma das características que o bom negociador tem, é ele sempre ter muita informação. Porque a informação é a base para qualquer decisão e é a base de você ter argumento na hora da negociação. E você consegue informação como? Lendo, buscando, aprendendo. E se você não tiver o conhecimento suficiente, você corre o risco de chegar no momento de definir algum critério de negociação e perder. Porque na verdade, o que se busca na negociação, como o professor também ressaltou, é um ganha-ganha, ou seja, que as duas partes ganhem. A gente não quer que um ganhe muito e que o outro perca, mas que assim que as duas partes da negociação tenham algum resultado positivo, não é mesmo? Isso, e
E claro, quando você aprofundar mais os seus estudos sobre negociação, você vai verificar que nós estamos passando aqui a negociação por cooperativismo. Ganha-ganha, como o professor Gilberto bem frisou. Mas existem outras formas de negociação, né? Nós sabemos disso. Já assistiu o filme? Já viu novelas, etc., né? Já leu em alguma revista? Já viu algum site? Existe a negociação do ganha-perde, né? Onde um quer sempre ganhar para o outro perder. Tem negociação que eu preciso perder para o outro ganhar. Enfim, existe um mundo de negociações. É um universo a negociação. Por isso que pede cada vez mais leitura, ok? Falado sobre isso, vamos lá para o comportamento? Olha só o comportamento. Definição de comportamento, então. É definido como um conjunto de reações de um sistema dinâmico em face das interações e renovações propiciadas pelo meio onde está envolvido. Olha só, nós falamos sobre conceitos de negociação. Eu falei para você que você vai sair daqui da nossa aula, não é? Na primeira aula já, vai sair daqui com uma visão melhor sobre negociação e uma visão melhor do mundo, querendo negociar algumas coisas. Vai chegar em casa com o pai, com a mãe, né? Falar assim, pai, eu queria dar uma saída esse final de semana. Não, poxa, mas por quê? Peraí, vamos negociar, olha, eu sou uma pessoa tão legal, né? Eu sou comportado, eu tiro notas boas, né? Eu espero que sim, tá? Eu tiro notas boas, né? Eu sou uma pessoa cabeça. Tudo bem, olha só, eu queria voltar às 5 da manhã, mas eu posso voltar então 1 da manhã, pode ser? Né? Então você vai começar a negociar, tá? Claro que não só com relação a isso, mas com outras coisas. Feito isso, adquirido esse conhecimento, tem que mudar o comportamento. Tem que começar a lapidar a sua forma de se comportar para ser um ótimo negociador, para ser um brilhante negociador, tá bom? Então, outra definição de comportamento. Exemplos de comportamento são comportamento social, comportamento humano, comportamento informacional, não é? O que o indivíduo faz com relação à informação, comportamento animal e comportamento atmosférico. Chamo a atenção aqui para o comportamento, vou até grifar aqui, olha só, comportamento, cadê ele? Comportamento informacional. O que o indivíduo faz com relação a essa informação. O que o indivíduo faz com relação a essa informação. Olha só, está recebendo essa aula aqui, não é? Acabei de falar que você vai, ou pelo menos precisa mudar alguns comportamentos. Mas tem gente, não é o seu caso, mas tem gente que vai ouvir essas informações. E tem ouvido, não é? Porque não é a primeira aula que vocês estão tendo. Foram várias aulas sobre esse nosso curso de cooperativismo, mas está entrando por um ouvido e está saindo pelo outro. Não está mudando a sua atitude, não está mudando o seu comportamento. Então, em vão está sendo o conhecimento que está adquirindo. O conhecimento precisa transformar, então, o nosso comportamento. Tá certo? Então, pensando nisso, eu trouxe uma pesquisa para você muito interessante. Tem uma empresa chamada DBM do Brasil, que ela fez uma pesquisa durante 17 anos, hein? Acredito que tem pessoas aí, né, que você conhece que se tirar 17 anos iriam sumir, nem tinham nascido ainda, não é verdade? Olha só, durante 17 anos reuniu 4.500 empresas, 4.500 entrevistas pessoais e testes psicológicos das 500 maiores empresas do Brasil. E sabe o que eles perguntaram? Olha só para mim aqui, eles fizeram uma seguinte pergunta: o que é mais importante no processo de negociação, num processo de sucesso, num processo de empregabilidade, para ser um bom funcionário na organização? O que é mais importante, o que é mais exigido pelas empresas? Aí foi colocado duas situações. Olha só, conhecimento e comportamento. O que você acha então? É conhecimento ou comportamento? Bem, eu vou dizer para você aqui. O conhecimento é muito importante, com certeza. Nós precisamos ter esse conhecimento. Mas ele é mais do que obrigação. O que vai te diferenciar de um profissional de sucesso, o que vai te diferenciar de um negociador de sucesso, é o teu comportamento. É a tua atitude na hora da negociação. É como você se mostra na hora da negociação. Claro que com o conhecimento adquirido. Eu lembro que quando eu era pequenininho, não faz muito tempo não, tá?
Quando eu era pequenininho, eu chegava em casa, eu não tirava muito boa nota, não. De vez em quando eu tirava umas notas baixas, sabe, professor Gilberto? Aquela vermelha, né? As vermelhas, antigamente era vermelha. Ainda tem vermelha hoje ainda? Eu já nem sei mais. Nem, você mudou tudo, né? Mudou tanta coisa que eu nem lembro no boletim do meu filho. Acompanho, mas eu não lembro se está em vermelho ou tem azul, mas está em vermelho ainda, as abaixo. Pois é, e o meu diploma, o meu boletim era todo vermelhinho e tal, tudo mais. E de vez em quando eu tirava um 10, menino. Tirava um 10zinho, sabe? O meu era colorido, viu? Era, o meu também. Eita caramba. Mostra que a gente tinha que ser bom negociador, né, professor? Tinha que ser bom negociador e isso nos ensinou também que estudar mudou muito a nossa vida, porque daquelas notas vermelhas, eu percebi pelo menos que aquilo me fez falta futuramente. Quando eu entrei na faculdade, aquelas notas vermelhas que eu tive que melhorar muito. Né? Verdade. E para buscar realmente o conhecimento e ser um profissional de destaque no mercado. Então quando eu tirava uma nota vermelha, eu tinha que recuperar. E aí estudava e consegui tirar um 10, por exemplo. Caramba! Quando tirava o 10, eu corria para a mãe. Chegava lá para a mãe e falava assim, mãe, tirei um 10, olha aqui, mãe, tirei um 10. Sabe o que ela falava? Ela falava assim, meu filho, isso é mais do que sua obrigação. Aconteceu isso contigo, Gilberto? Aconteceu, infelizmente acontece. E assim, se a gente consegue tirar 10, por que não tira 10 em todos? Por que a gente não se esforça assim o tempo todo, não é verdade? Talvez não só com 10, mas principalmente tirar notas acima da média. Tem um professor chamado Clóvis de Barros, né, um filósofo, um doutor, ele fala assim, rapaz, eu não entendo as pessoas, eu não entendo o estudante. As pessoas criam a teoria, né, criam aquela matéria, aquele conhecimento, do nada. O estudante só tem que chegar lá e estudar e aplicar na prova. E não consegue, não é? Bem, mas isso aí é outra situação, é outro curso que a gente vai dar. Então, gente, conhecimento é fundamental, com certeza, mas é mais do que obrigação, tá certo? O que vai te diferenciar no mercado de trabalho é o seu comportamento. É como no jogo de truque, que a gente vai falar já no que diz respeito à ansiedade. Uma pessoa muito ansiosa no jogo de truque é aquela carta, né, professor Gilberto, você sabe? Sei, conheço, já joguei muito. Já jogou? Já. O pessoal fica ali meio que blefando, né? E se a pessoa, de repente, ela tem o conhecimento da carta ali, ela tem o conhecimento que ela não tem a carta necessária para ganhar, mas o comportamento dela tem que ser diferenciado. Para quê? Para ganhar, para inibir, fazer com que o seu adversário acredite que você tenha uma carta melhor do que a dele. Esse é o objetivo. Aí que dá o respaldo ao comportamento. Mas vamos levar isso para a área de gestão. Na negociação, se você tiver uma postura firme e que demonstre que aquilo que você está apresentando é realmente um bom negócio para ambas as partes, esse comportamento pode te levar a conseguir muitas vitórias na negociação. E que tem conhecimento sobre o assunto que está negociando, né? Sobre o objeto que está negociando. Então, gente, essa empresa, ela levantou 7, na verdade ela levantou 6, eu coloquei mais uma através de leituras e tal, acrescentei mais uma, tá bom? Mas foram 6 habilidades, aqui são 7, então ela levantou 6 habilidades, coloquei mais umas. Vamos estudar um pouquinho essas habilidades? Olha só, habilidade de comunicação. O que é a comunicação? A comunicação é o campo mais crítico de melhoria de um comportamento, segundo os executivos. É a habilidade comportamental mais importante para avançar na carreira de qualquer área, inclusive na negociação. A comunicação, tanto escrita quanto falada, né, é muito importante. E outras formas de comunicação. Está vendo o nosso amigo aqui, não é, embaixo do vídeo? É uma forma de negociação muito importante. Não é? É o Libras, não é isso? Então você precisa saber se comunicar nas diversas áreas, diversas formas, tá certo? Claro, já pensou em ir para uma negociação, sabendo do conteúdo e não consegue se expressar? Se expressar como? Falando, se impondo, gesticulando, através da roupa. Aliás, eu estou com uma roupa aqui parecendo um negociador, não estou, professor? Tá, e muito bem, por sinal, muito bem vestido, né? Por sinal. Pois é, olha só, estou parecendo um negociador, vim fantasiado de negociador hoje aqui, para ver se fico parecendo mais um negociador, mas também impõe algum tipo, né, de ação e reação da pessoa que está assistindo, da pessoa que vai te ouvir, até a sua roupa. Vamos continuar? Olha aí, comunicação o que é? É todo o processo que envolve troca ou transferência de informação. Trata-se das expressões sobre determinada informação. Qual o seu objetivo? Fazer-se entender, gerar vínculos de afetividade. Toda vez que eu entro numa conversa, isso pede um aprofundamento, ok? Pede um aprofundamento em como falar, Olha a dica, anota aí, para ver se dá uma pesquisada em outros lugares, ou então manda, né, para mim essas dúvidas. Existem formas de falar com o indivíduo, pessoas auditivas, pessoas sinestésicas, pessoas visuais.
São campos do conhecimento que nós precisamos entender para poder falar com essas pessoas, tá certo? Outra coisa muito importante é a gente entender que a comunicação precisa trazer algum tipo de afeto e não de rejeição. Eu preciso entender que na negociação, por exemplo, eu não quero o mal do outro, nós queremos o crescimento dos dois e também futuras negociações, como nós vamos ver mais para frente, tá certo? Olha aí, elementos da negociação. Nós temos o emissor, o receptor, o código, né? O emissor é você, aquele que está falando, o receptor aquele que recebe, o código são jogos, sinais, linguagem, não é, utilizada. O canal é o caminho tecnológico, como aqui você está me assistindo através, não é, dessa videoaula. O assunto, aqui vai ser negociação. E a mensagem, o que se pretende dizer sobre o assunto, o conteúdo. Aí vem o conhecimento. Nós temos algumas barreiras nessa comunicação. Esse é o complicador. Essas barreiras são horríveis, porque acabam trazendo dúvidas, principalmente na hora da negociação. Não pode haver dúvida. Se as dúvidas surgem na negociação, com certeza precisam ser explicadas. Não podem deixar passar essas dúvidas. Agora, já pensou? Surge uma dúvida e você não consegue responder? É um ruído, né? É uma forma de tirar a credibilidade enquanto negociador. Bloqueios são impedimentos que bloqueiam a transmissão e o entendimento da mensagem. Existem as barreiras pessoais, barreiras físicas e barreiras semânticas também, ok? Olha só, as atitudes que prejudicam a comunicação. Omissão, distorção e sobrecarga. O que é a omissão? É esconder certas informações importantes. Vai vender alguma coisa? Vai negociar alguma coisa? É preciso dar todas as informações. Até para isso não gerar problemas futuros que não serão mais negociáveis. Terá que ir para a justiça, não é? Porque a pessoa, o outro, foi enganado pela omissão da informação. Distorção, manipular o conteúdo, não pode manipular conteúdo. Tem que ser claro, específico sobre o que realmente está sendo negociado. E sobrecarga, emitir uma quantidade de informação superior à capacidade de entendimento do receptor. Ou seja, você vai falar 1 quilo e a pessoa não vai entender 1 grama. Isso é complicado. Por isso que nós precisamos entender, perceber como é a pessoa que nós estamos falando. Ela entende uma linguagem mais rebuscada, uma linguagem mais científica, ou você tem que falar de uma forma que ela possa entender, não é? De uma forma mais simples, tá? Do jeito da outra pessoa. Philip Kotler, ele diz o seguinte: atenda o cliente da forma como ele quer ser atendido. E não como eu quero ser atendido. Né? Então negocie desta forma, entendendo como é a pessoa que está do outro lado. Tá bom? Então aqui nós temos, olha só que interessante, aqui nós temos os vários tipos de informação, de comunicação, não é? Nós temos a não verbal, você precisa gravar aí os gestos, não é? Gestos são muito importantes, eles podem ofender. A postura do corpo, o olhar, as mímicas, o oral, a escrita. Já pensou? Você está negociando com alguém e essa pessoa está, tipo, olhando para o lado, olha só para mim assim, né? Ó, perceba a minha fisionomia. Alguém está falando comigo, não é? Professor Gilberto, vai falando comigo aí alguma coisa, sei lá. Pois é, no momento em que a gente for fazer uma negociação da sua carga horária para o 2º semestre, eu tenho a disposição de colocar para ti 20 aulas. Você tem disposição para isso? Como é que está a sua... Legal. Já percebeu como é que eu tô? Eu mostrei insatisfação, né? No segundo, quando ele falou 25 horas, eu já fiquei agoniado. Né? Mas quando ele falou, já fiquei insatisfeito. Mas antes eu não estava nem ligando para ele, pelo que ele estava falando. Isso se mostra no visual, isso é comunicação também. Tome muito cuidado com relação a isso, tá bom? Vamos lá então. Perguntinhas básicas para sair da nossa aula já com essas reflexões. Sabe falar em público? Sabe se vestir? Sabe escrever corretamente? Beleza, então. Olha aí. Adaptação e flexibilidade, segunda habilidade comportamental. Olha, você ser flexível é de grande importância no mundo de hoje. Não podemos ser rígidos. A negociação, ela pede uma flexibilidade. Como é que eu vou entrar numa negociação sem ser flexível? É um comportamento necessário para que realmente a negociação aconteça. Olha, características de uma pessoa flexível: aceitar a mudança,
desapegar-se do passado. O que passou, passou. Se você conseguiu uma negociação boa no passado, né, e às vezes até com a mesma pessoa, não quer dizer que vai ser a mesma coisa agora. As pessoas evoluem, né, existem outras formas de negociação. Atuar como facilitador. Aproveitar a oportunidade de aprendizado, como você está tendo agora, buscar apoio, buscar cada vez mais informações, isso é ser flexível, desenvolver o perfil, né, de formador de opinião, acreditar que vai ajudá-lo a encarar a instabilidade com otimismo. Isso é uma posição de flexibilidade. Independência agora. Olha, eu vou falar para você aqui. Se você entrar numa negociação sem antes ter total independência de como negociar, infelizmente você já vai sair dessa negociação, já vai entrar, melhor falando, nessa negociação com uma desvantagem e, consequentemente, vai sair com algum tipo de prejuízo, porque não tem essa independência. Precisamos aprender a ser independentes. E como eu consigo essa independência? Consigo através de fazer o que tem que ser feito. Aliás, esse é o nome de um livro, de Bob Nelson, né? Faça o que tem que ser feito e não só o que te mandam. Eu sei que na nossa cultura, desde pequeno, né? O pai manda fazer isso, o pai manda fazer aquilo, a mãe manda fazer isso, o professor manda fazer aquilo, o chefe manda fazer aquilo outro. Na negociação, não. Na negociação é você e a outra pessoa. Por isso é importante a preparação. Por isso é importante esse conhecimento, comportamento, para se tornar independente. Saber até onde você pode negociar o desconto, o preço, o valor. Tá bom? Então isso é negociação. Ansiedade. Gente, olha, a ansiedade, ela realmente tem um aspecto muito importante na negociação, porque as pessoas acabam, pela ansiedade, botando tudo a perder. A ansiedade traz conflito, por exemplo, traz nervosismo. E alguém fala assim, professor, então a ansiedade é uma doença? Não. Você vai ver no seu slide aí, aprofundando, né, no material de apoio também dos nossos slides, que a ansiedade, ela é uma consequência natural. Todo mundo tem ansiedade, medo. O problema é saber realmente lidar com essa ansiedade. Saber que todo mundo tem essa ansiedade, todo mundo tem medo. Não é verdade? Então, se automaticamente você saísse daí de onde você está e viesse para cá, onde eu estou falando, no primeiro momento você não está ansioso, você está confortável, você está na sua zona de conforto aí. E rapidamente, por um passe de mágica, pim, você aparece aqui e diz assim, agora tem que falar, meu amigo, agora é você que tem que falar. Bem, alguns desmaiariam, lógico, né? Eu, por exemplo, estava meio agoniado aqui para entrar nessa aula, né? Tinha quase me deu dor de barriga e tudo. Era ansiedade. Então, a ansiedade é você sair do seu momento de conforto, não é? E ir para algo mais, algo que te tira desse conforto. Então, a ansiedade não é um defeito, é uma coisa natural. O senhor é muito ansioso, professor Gilberto? Já fui, professor Clébio, já fui, mas assim, com a vivência, com o trabalho, sempre buscando conhecer aquilo que a gente vai negociar, aquilo que a gente vai discutir, aquilo que a gente vai repassar, a gente começa a adquirir uma segurança maior. E essa segurança tira a ansiedade. Então é muito importante para uma negociação, aquilo que a gente falou antes, ter conhecimento e também a questão de comportamento. Se você sabe, a experiência, né? E a experiência. E a questão de comportamento, você saber das características do outro negociador, se ele é flexível, se ele é durão, como ele se comporta, você saber isso antes, você já vai com estratégia para negociar de uma forma adequada. Então a ansiedade existe, mas existe forma de você amenizar ou até eliminar essa ansiedade. Beleza, vamos lá então, 7 dicas rapidinho para você conseguir ser menos ansioso. Lembre-se, você não vai deixar de ser ansioso, não vai deixar de ser ansiosa, você vai continuar sendo ansioso. O negócio é que você vai tentar amenizar, controlar isso daí. A ansiedade é uma coisa boa, tá certo? Ela faz você se preparar. Olha aí, primeira dica, respire fundo, lenta e compassadamente. Isso vai te fazer oxigenar o seu cérebro, tá certo? Então, quando a gente fica nervoso, a gente acaba esquecendo de respirar. Então, trabalhe uma respiração, né? Trabalhe aí uma certa meditação, tá bom? Para que realmente você possa entrar na negociação um pouco mais calmo. Segunda dica, procure entender que quando um problema novo aparece, a solução não está necessariamente na sua mente. Quando for possível, analise o problema mais uma vez, busque entendê-lo,
Aumente as informações e o conhecimento. Então, se eu não tenho todo o conhecimento para solucionar aquele problema, não é? Para dar, por exemplo, a resposta final de uma negociação. Calma, então. Respira. Pede um tempo. E vai buscar mais informações. A negociação, ela serve para isso também. Outra dica importante. Em determinadas situações, agir é o melhor remédio, né? Problemas e novidades são resolvidos mais com a ação do que com a especulação. Concentre-se no seu objetivo e faça o melhor que estiver ao seu alcance. Faça. Lembra da independência? Faça o que tem que ser feito. Não fique postergando, não fique adiando. Isso vai afligir o teu coração, vai te deixar assim realmente preso. E sabe qual é o grande problema de você ficar adiando? É não acontecer. E, claro, de repente você ficar sempre se oprimindo cada vez mais, achando que não vai conseguir um bom resultado. Lembra daquele beijo que às vezes a gente quer dar naquela menina, mas antes você tem que chamar ela e dizer assim, eu quero ser seu namorado, ou no menino, né? Eu quero ser seu namorado, quero ser sua namorada, e fica, será que vai? Será que não vai? Será que vai? Será que não vai? Pronto, vai, outro vai lá e vai. Aí vai namorar com ela, vai namorar com ele. E tudo por quê? Porque você não teve uma determinação, deixou a ansiedade acabar ferindo a tua autoestima. Olha a próxima dica aí. Em todo empreendimento, até na negociação com certeza, admita a possibilidade de perder, ok? Nem sempre nós ganhamos. A perca, gente, ela é necessária para a vida. A perca é necessária para a vida. Ou você acha que tudo que você tem hoje, você não vai perder um dia? Já parou para pensar nisso? Já parou, professor Gilberto, para pensar nisso, né? Tudo, infelizmente, nada é eterno, né? Tudo tem um período de vida, tem um período de vivência. E essa questão da perda, a gente tem que conviver, porque se você quiser ganhar sempre, pode ser em momentos que na negociação, para você conseguir fechar o negócio, você vai cedendo, fala, preciso fechar esse negócio, vai cedendo que você depois vai perceber que você entrou no negócio tendo prejuízo. Então é melhor você perder esse negócio do que você ganhar, mas com prejuízo, não é verdade? Parabéns, professor Gilberto, é isso aí mesmo. Então, nem sempre vamos ganhar, gente, nem sempre vamos ganhar, não é? O pessoal do Vasco já sabe disso daí, né? Mas do Corinthians também. Não, do Corinthians não, o Corinthians está ganhando sempre, né? Do meu time. Qual é o seu time, professor Gilberto? Olha, o meu está na Série B, então vamos deixar essa conversa. Deixa para lá, tá? Esquece o fato. Então vamos lá. Gente, fazer exercício, suar é importantíssimo. O nosso corpo precisa de movimentação e isso faz com que a gente tenha melhor condição de controlar essa ansiedade. Tem pessoas, por exemplo, que vão para uma negociação, mas antes de ir para a negociação, ela já correu 1 km, 2 km, 3 km, já foi para musculação, já nadou, para ela relaxar, controlar essa ansiedade. Próxima dica, então, finalmente lance mão dos recursos médicos, né? Se de repente, olha só, você não conseguir, diante dessas dicas, fazer o controle da sua ansiedade, então procure um médico, claro, é necessário, né? Deus age através desses médicos para que a gente possa controlar essa ansiedade que às vezes pode se tornar incontrolável. E a nossa dica master, a dica número 7, não é? Diz assim: por isso vos digo, faça suas orações. Mateus capítulo 6, versículos 25 a 30. Realmente, as pessoas precisam acreditar mais em algo superior, precisam se firmar mais, não é, nessa coisa chamada Deus, que tem gente que às vezes está deixando de lado. Mas não tem problema se você deixou de lado também. Você precisa acreditar também no poder da sua forma de negociar. Então acredita numa força superior que vai te levar para o bem e não para o mal, que vai te levar para o sucesso e não para o fracasso. Claro, se o fracasso acontecer, paciência, não é? É uma forma de aprendizagem. Olha aí, a quinta, então, habilidade é a criatividade. Essa criatividade, então, envolve a produção de algo novo, que é aceito como útil ou satisfatório por um número significativo de pessoas em algum ponto do tempo. Durante, então, a negociação, é muito importante ter criatividade. Falar alguma coisa que, de repente, a outra pessoa não estava esperando na negociação, para fechar, né, realmente esse processo de negociação. A sexta habilidade, então, é a liderança. Peter Drucker disse o seguinte:
As pessoas não nascem líderes, elas aprendem a ser líderes. Tá certo que algumas nascem com uma certa predisposição a muitas coisas, não é? Inclusive diante da forma como são criadas e assim vai. Mas as pessoas não nascem líderes. É uma ciência, precisa ser estudada. E o que é liderança? Olha só, habilidade para resolver problemas, relacionalmente, de manter as pessoas focadas e motivadas. Habilidade que ajuda a sua equipe a se desenvolver. Então seja um líder na organização, na organização, claro, e também durante a negociação. Puxe para você a parte da negociação, conduza a negociação. E sabe o que você vai perceber? Que a pessoa do outro lado, às vezes, vai gostar de ser liderado também, porque ela vai entender que essa liderança é uma liderança boa, não é a liderança que está querendo passar a perna, que está conduzindo para o fracasso. Você está conduzindo por quê? Porque tem conhecimento e tem essas habilidades comportamentais. A 7ª habilidade, então, é a perseverança. Tudo isso que nós falamos agora, gente, vai precisar de uma perseverança sua. É a primeira aula ainda. Foi passada uma gama de conhecimentos aqui que, inclusive, precisam fazer com que, esses conhecimentos vão fazer com que você mude ou tente mudar as suas habilidades comportamentais para ser um bom negociador. Agora, para isso, pede perseverança. Perseverança para assistir novamente essa aula? Pode ser. Perseverança para estudar o material de apoio? Claro. Perseverança para fazer o exercício que nós vamos fazer agora na atividade de sala? Porque tem gente que já está querendo ir embora. Já está querendo, não está perseverando. Está vendo como é importante essa habilidade? O mundo só prestigia os que perseveram. As pessoas de sucesso têm perseverança, tá certo? Vamos então para a nossa atividade de sala. Nós temos algumas questões. E essas questões são simples, tá? Inclusive eu vou precisar que você mande mensagens aqui para o professor Gilberto, conversa aí, coloca na nossa sala virtual, no nosso chat, tá bom? Porque algumas perguntas são referentes a você, é uma opinião sua, é uma vivência sua, é como você experienciou essa pergunta, tá bom? Então, olha lá, conceitue negociação, isso está na nossa aula e no material. 3 exemplos de negociações que fazemos e nem percebemos. Olha, é uma coisa que você pode trazer aí, da sua vivência. Faça uma análise entre o conhecimento e o comportamento no que se refere ao bom negociador. Comente e dê exemplos de 3 habilidades comportamentais. Nós vimos 7, ok? Então dê exemplo de só 3 e comenta elas. Descreva uma negociação que você fez, pode ser de qualquer natureza, mas que tenha sido uma negociação. Faz uma reflexão aí, do seu dia a dia e pensa assim, escreve lá, olha, eu fiz uma negociação sobre isso, nem sabia que era uma negociação e me dei bem. Ou então fez uma negociação e de repente não se deu tão bem. Vamos então para a nossa atividade de sala e eu espero você daqui a pouquinho. Quer falar alguma coisa, professor Gilberto? Só ressaltar da importância dessas questões comportamentais na negociação e dizer que a gente, quando parte para a negociação, nós temos que estar realmente preparados em todos os aspectos, com conhecimento, comportamento e também um aspecto de conhecimento da pessoa que está ao outro lado negociando. Então, gente, vamos lá para a nossa tivide de sala. Daqui a pouco a gente volta para fazer as correções e também nós solicitamos a vocês que enviem aí a professora ou o professor que está com vocês as suas respostas. Responda e deixe com ele, para ele passar para a gente poder divulgar aqui também quem respondeu. Isso. E discutir com vocês as respostas, que nessas respostas a gente pode perceber algumas dúvidas que vocês estão tendo e a gente pode também resolver aqui, tirar essas dúvidas nesse momento. Fazer perguntas também. Isso. Então, bom trabalho, boa atividade, já estamos de volta. Legal. E aí, tudo bem com você? Conseguiu, então, fazer as nossas atividades? Espero que sim. Não é muito complicado, não é difícil. Deu um pouco de ansiedade? Pois é, isso é normal, Mas com o tempo,
a gente vai acabar tendo um pouco mais de praticidade e não vai ficar tão ansioso. Aliás, sobre ansiedade, a gente vai voltar a alguns slides também, né? No decorrer das respostas aqui, eu quero firmar mais alguns tópicos para que você entenda que a negociação não é um bicho de sete cabeças e que algumas coisinhas é que atrapalham. Uma delas, de fundamental importância, é a ansiedade, tá certo? Vamos lá então para a primeira pergunta. Olha a primeira pergunta aí então. Conceitue negociação. Vem cá, você pode colocar o conceito que você quiser. Como assim, professor? Não, calma. Que você quiser, desde que seja fundamentado. Você recebeu o material, não é? Você recebeu esse slide, que tem muito slide, eu não falei todos. Lógico, para quê? Para que você leia por vontade própria esse material, assim como o material, o caderninho lá, não é? Os artigos. Então você pode conceituar essa questão aqui, responder essa questão de conceito de negociação com outros autores, outras pessoas que escreveram sobre negociação. Como no caso essas duas respostas que eu dei aqui. Olha só, negociação é um campo de conhecimento e empenho que visa a conquista de pessoas de quem se deseja alguma coisa. Isso aqui é o Corrêa, 2005. O outro fala assim também, o Akuf, fala, negociação é uma coleção de comportamentos. Opa, olha só, o que o Corrêa fala aqui? Não, Corrêa não. O nosso amigo Acude fala aqui, então? Negociação tá vendo? Uma coleção. Eu dei para vocês 7 comportamentos, existem muito mais. Uma coleção de comportamentos, é isso aqui que eu quero frisar, ó. De comportamentos que envolve comunicação, vendas, marketing, psicologia, sociologia, né, e resolução de conflitos, ok? Por falar nisso, nós teremos uma aula só sobre conflito, porque negociação é conflito, né, e a gente tem que entender que esse conflito não é pessoal, é um conflito profissional, para que nós chegamos a um consenso, para que nós chegamos a um fechamento nessa negociação, tá certo? Então chama atenção mais uma vez, tá vendo aí o nosso amigo Akuf, né? Ele falou que comportamento realmente é importante num processo de negociação. Alguém falou alguma coisa aí, professor Gilberto? Temos aqui uma resposta que nos foi enviada da escola Dona Benta, no distrito Vale Riachuelo de Rondônia, onde a aluna nos colocou o seguinte: negociação é um negócio que pode afetar profundamente qualquer tipo de relacionamento humano e produzir benefícios duradouros para todos os participantes. Colocou entre parênteses aqui Nirenberg, que eu acho que é, né, o autor que ela utilizou. Pelo que eu entendi aqui, a aluna que nos deu essa resposta foi a Layara. Se estiver correto, parabéns, Layara, você utilizou aqui um enfoque desse autor que fala muito na questão do relacionamento humano e os benefícios duradouros de uma boa negociação. Quando a gente fecha uma negociação e que ela é boa para ambas as partes, isso tende a nos trazer um benefício duradouro, ou seja, a possibilidade de fechar novos negócios, de isso se concretizar muitas vezes como uma parceria e não como um simples negócio de momento, não é mesmo, professor? É verdade. Vamos ver se ela estava correta? Vamos ver se ela está correta? Olha só, ansiedade, atenção, atenção. Olha aí que coisa maravilhosa. É isso aí. Qual é o nome dela, professor? Pelo que eu entendi aqui, é a Layara. Layara do distrito de Nova Riachuelo de Rondônia. Me parece que isso é do município de Ji-Paraná. Legal, parabéns, Layara. Olha, eu preciso da participação de vocês. Eu preciso da sua participação, especialmente da sua participação. Tá certo? Na próxima aula, eu vou precisar que você responda, porque na próxima aula eu vou dar um teste, esse teste de atenção, vai exigir muita atenção sua, e eu preciso da sua participação. Mas dá tempo ainda, continua mandando aí. Olha só, segunda questão. Dê 3 exemplos de negociação que fazemos e nem percebemos. Dê 3 exemplos de negociações que fazemos e nem percebemos. Nós temos várias, né? Nós temos várias que fazemos e nem percebemos, mas aqui eu peço sua participação, se alguém mandar alguma coisa, tá certo? Eu vou dar essa dica aqui, olha só. Olha aqui comigo. Coisas do dia a dia, né, que tem características de negociação, como por exemplo, pedir desconto em uma compra na loja. Tá? Trocar algo com outra pessoa, negociar horário com um colega de trabalho, pedir para sair com o namorado, né? E negociar onde vão, e quem vai pagar a conta também, lógico, né? E que horas vão voltar, qual o almoço, né, que vamos fazer no domingo e etc. Alguém aí, professor Gilberto? Teve sim, professor Clébio. A Daniela, parabéns, Daniela, pela resposta aqui. Ela nos colocou algumas questões.
Uma delas, negociar para sair de casa. Vocês, principalmente que estão na idade de adolescência, quer sair e tal, se divertir bastante, sempre há uma negociação com o pai, com a mãe, para onde vão, que hora vão retornar, enfim. Um responsável, né? Com o avô, com a avó, às vezes mora assim, né? Isso, exatamente. Outra, fazer a troca de algo com algum amigo. Cara, essa tua camisa aí é muito bonita, eu não gosto da minha e ele gosta da minha, vamos fazer uma troca? Uma permuta de alguma outra coisa, enfim, sempre acontece também. E, professor Kleber, eu tive mais uma resposta aqui da primeira pergunta, da primeira questão sobre conceito de negociação, que nos veio de Cerejeiras, que diz que negociação é o processo de tomar decisões conjuntas quando as partes envolvidas têm preferências diferentes, que exatamente é o que constava no nosso slide. Né? Pode usar o slide para responder. Pode. Isso não é uma citação, digamos, né? Que está utilizando um dos materiais que a gente tem disponibilizado para vocês. Legal. Então é isso, gente. Olha, esses exemplos são simples, né? De 3 exemplos, então, de negociação que fazemos e nem percebemos, é o nosso dia a dia. Mas agora você realmente vai conseguir perceber. Questão 3. Faça uma análise entre o conhecimento e o comportamento, no que se refere ao bom negociador. Olha só aqui, então, aqui ficou um pouquinho mais complicado, né? Você vai ter que fazer um paralelo, você vai ter que fazer um contrassenso entre o que é conhecimento, o que é comportamento. Eu dei uma resposta aqui. Vamos ver se está mais ou menos parecida com a sua, então? Vamos lá, olha só. Aqui diz o seguinte: o conhecimento é uma obrigação. Lembra que eu falei que todo mundo tem que ter conhecimento? Conhecimento é obrigação? Ou seja, se você vai negociar algo como um boi, né? Por exemplo, vai negociar um boi, deverá saber tudo sobre a raça, a idade, né? A origem do boi, se tem vacina, se não tem, tudo, etc. Né? Caso não saiba essas informações, cuidado, muito cuidado. Você pode acabar fazendo uma péssima negociação ou a negociação pode nem acontecer. Por que ela não vai acontecer? Porque você não fez a lição de casa. Você não sabia as qualidades, os defeitos, as dificuldades, né? Algum tipo de situação que é importante, algum tipo de conhecimento que é importante saber sobre o que está sendo negociado. Viu a questão do boi aí? Pois é, como é que você não sabe qual é a idade do boi? Qual é a idade desse boi aí, meu amigo? Esse boi aí parece estar muito velho, não está não? Né? Foi vacinado? Quantas vacinas ele tem, esse boi aí? Aí você não, eu não sei responder não. Você pode até falar bem, não, esse boi eu não sei não quanto tempo ele tem de vacina não. Aí não adianta, o conhecimento ele é importante, ele tem que ser lição de casa, beleza? Algum comentário, professor Gilberto? Nós temos uma resposta aqui da Débora, com relação ao conhecimento, né? Ela nos citou aqui o seguinte: para aceitar a existência de parâmetros e fronteiras fixas, pré-definidas, e começar a buscar explicações para os fatos que acontecem a partir disso. Descobre-se que tudo é negociável. Na verdade, tudo na vida é negociável, né? Basta que a gente esteja preparado para esse momento da negociação através de um comportamento adequado e de conhecimento para essa negociação. Verdade, olha só. Então, ainda continuando na terceira questão, nós falamos o aspecto do conhecimento. O que é o conhecimento, então, para essa negociação? E o comportamento? Acompanha comigo, então, a questão do comportamento. Olha aí. Pode ser outra resposta, não precisa ser igual a essa, tá, gente? Se você quiser copiar, pode copiar, mas você pode ter dado uma resposta parecida. O comportamento é algo a mais na negociação, É ele que vai dar a outra parte, olha que coisa importante, vai dar confiança. O quê? O teu comportamento vai dar confiança, vai dar segurança, simpatia, não é? O comportamento traz simpatia, credibilidade, respeito e, principalmente, futuras negociações, pois, sendo você uma pessoa de comportamentos éticos, tá vendo? E cordiais, fica mais fácil escolher quem procurar na próxima negociação, pois a outra parte saberá que, além de conhecimento, que é fundamental, tá certo? Fundamental, tá? Além de conhecimento que é fundamental, você tem o quê? Comportamento, beleza? Você tem comportamento. Então, olha só, tem pessoas que têm conhecimento do que é ético,
sabe todas as leis, sabe tudo o que pode e o que não pode fazer, mas o seu comportamento é contrário. O seu comportamento não mostra aquilo que ele se coloca enquanto conhecimento que estudou. É igual aqui. É igual aqui. Se você, de repente, chegar numa negociação e disser assim, ixi, caramba, não sei negociar, ou então colocar diferente do que aprendeu aqui, pronto, vai perder credibilidade. Você tem que realmente colocar em prática, né, professor Gilberto? Exato. Professor Kleber, nós temos mais uma contribuição aqui quanto à questão 3, que eu acredito que ela tenha colocado algumas características do bom negociador, que nos veio aqui lá da D.R. Kemes. Nos colocou assim, que o bom negociador deve ter um bom diálogo, né? Isso. Ter conhecimento e entendimento em negociação. E agora das características que a gente vinha citando, né? O conhecimento, a informação, a postura, o diálogo e também o entendimento de negociação, ou seja, saber as características de negociação, como negociar, enfim, buscar conhecimento sobre a negociação, que é isso que vocês estão recebendo nesse momento. Beleza, então. Vamos lá, então. Olha só. Quarta questão. Na quarta questão, então, comente e dê exemplos de 3 habilidades comportamentais explicadas na aula, que são importantes para o negociador. Olha só para mim aqui. Eu quero lembrar para você que existem várias habilidades comportamentais. Eu trouxe aqui, né, nós trouxemos aqui, o professor Gilberto, nós trouxemos 7 de uma determinada pesquisa. Qual empresa? Da IBM lá, não é? Uma pesquisa feita durante 17 anos e tal. Então, ela citou isso daí. Quando você for pesquisar em outros livros, vão aparecer outras habilidades comportamentais. Umas, claro, vão ser iguais a essa. Comunicação, por exemplo, vai estar quase em todas. Pelo que eu tenho lido em vários autores, comunicação em quase em todas, não é? Adaptação, a própria parte da ansiedade, que nós vamos dar uma reforçada agora, tá certo? Então, lembre-se disso. Aqui nós estamos mostrando de acordo com um tipo de conhecimento, mas existem outros conhecimentos que você vai estudar e vai buscar para aprimorar mais ainda as suas habilidades comportamentais no que diz respeito à negociação. Olha só então, são 7, não é? Essas que eu passei aqui na sala. Na apostila lá tem outras, então olha só. Comunicação, adaptação, flexibilidade, independência, criatividade, ansiedade, criatividade, liderança e perseverança. E aí você vai comentar cada uma delas. Vai falar o que você pensa sobre elas, ok? Falando um pouquinho sobre essa coisinha chamada ansiedade. E o que é essa ansiedade, então? Só para afirmar, porque algumas pessoas ainda ficam um pouco com dúvida, não é? Será que é doença? Será que eu sou mais ansioso do que outro? Não, gente, todo mundo tem ansiedade. Você não imagina como eu estou ansioso aqui, né? Você imagina como eu fiquei ansioso. Você não imagina como eu vou estar ansioso para a segunda aula, para receber um feedback de vocês. Porque eu sei que a gente não é perfeito. Eu erro, o professor Gilberto erra, se bem que ele não erra tanto porque ele é diretor, tá certo? Mas nós erramos, entende? Então, realmente, eu preciso entender que isso, a ansiedade, é inerente a todas as pessoas. Então, olha só, ter medo e ansiedade diante de determinadas situações, ou seja, dentro de certos limites, é normal, pessoal, é normal. Trata-se de uma resposta do organismo diante de uma ameaça objetiva à própria existência. Sabemos o que nos ameaça e reagimos. Medo e ansiedade são, portanto, sentimentos comuns, normais, que servem para nos proteger. Ambos são muito parecidos. Medo e ansiedade, tá bom? Continuando então, sintomas físicos da ansiedade. Olha só, acompanha comigo aqui. Eu vou até grifar alguns sintomas para ver se de repente alguns aí não estão sentindo alguns sintomas com relação a essa ansiedade. Devido às circunstâncias da vida, estamos sujeitos ao medo, né, e aos sentimentos ansiosos. De repente, o coração começa a acelerar. Olha, é um motivo, dos sintomas de ansiedade. As mãos começam a transpirar. O rosto parece que queima como uma brasa. Alguns ficam pálidos, não é? Outros ficam vermelhos, o sangue some. As palavras se atrapalham, ficamos gagos, outros ficam paralisados e alguns choram. E outros começam até a ter algum tipo de ataque de riso. Você tem algum tipo de sintoma desse daí? Já teve algum tipo de sintoma desse daí com relação à ansiedade? Pois é, você é normal, assim como eu
O senhor tem essas ansiedades, meu diretor, meu professor? Tem, gente, a gente tem, porque em toda circunstância, quando você vai buscar alguma coisa nova, que é desconhecido a princípio, você fica ansioso, não tem como evitar isso. Isso é inerente ao ser humano, como o professor Clébio bem frisou. Mas a gente tem que criar ferramentas dentro de nós para buscar minimizar essa ansiedade. E algumas dessas formas de minimizar foram apresentadas, principalmente você se preparando antecipadamente, buscando conhecimento para aquela situação que você vai enfrentar, principalmente na negociação. Vocês podem estar até achando que a gente é repetitivo quando coloca algumas coisas, mas a gente repete essas palavras, esses conhecimentos, para que vocês realmente fixem. Então, para uma boa negociação, tem que ter informação. Realmente informação daquilo que vai negociar. Como ele falou, vai negociar um boi, quantos arrobas o boi pesa, de que raça que é, as vacinas estão em dia, né? Enfim, ter essas informações, informação é primordial, é primordial. Se você chegar para uma negociação sem a informação e a pessoa com quem está negociando te questionar, e você não conseguir responder, pode ser um momento de derrocada. Postura, gente. Quando você vai negociar com alguém, tem que tomar uma postura em relação ao que está sendo feito, em relação ao tipo de negócio, em relação ao tipo da situação. Determinada situação exige uma postura, às vezes, um pouco mais imperiosa, mais dura. Em determinada situação, e dependendo do perfil da pessoa, às vezes você vai ter que ter uma outra postura. E principalmente também conhecer o outro negociador, conhecer quais que são as características. Eu lembro que eu fui da área de compras de uma rede de supermercados, e quando você está comprando, você está fazendo negociação direto. E era interessante, quando vinha um vendedor novo, ele vinha lá e pedia para que time de futebol você torce, qual que era a data do seu nascimento, enfim, um monte de informações assim aleatórias, que não tinha nada a ver realmente com o negócio. Mas o que? Ele já tinha informações inerentes a mim para ele usar no momento da negociação. Por exemplo, ele sabia para qual time eu torcia. Quando ele vinha para a gente negociar uma venda, ele já chegava, o seu time ganhou, o seu time perdeu, vinha com cara de triste. Por quê? É estratégia, é tática, o que a gente vai aprofundar um pouco mais durante as aulas. Mas, só ressaltar, preparação para negociação, conhecimento, ou seja, informação, postura são essenciais, não é mesmo, professor? Isso, e praticar isso daí, né? Não dá para pegar todo esse conhecimento, colocar numa caixinha e não colocar em prática, precisa colocar em prática. Errar, acertar, cuidado com os erros também, tá? Tem erros que são, vamos dizer assim, erros que não podem acontecer. Vai negociar, por exemplo, com o pessoal do Oriente Médio. Vai negociar com o pessoal do Oriente Médio, e o brasileiro aqui tem muito costume de, quando se apresentar, né? Por exemplo, vai apresentar para uma mulher, puxa logo a mulher, dá 3 beijinhos, né? Você vai cumprimentar, aí você já puxa lá a esposa do árabe lá, do sheik lá, já dá 3 beijos no rosto dela, ela com aquela burca lá, aquele pano lá. Ih, rapaz, a negociação não vai acontecer não, hein? Tem que tomar cuidado com relação a isso. Mas, por outro lado, né, se você der 3 beijinhos nele, ele vai ficar feliz. Vai receber muito bem. Não é, professor? Verdade. Ele vai ficar bem, tá vendo a situação de cultura? Então, se prepara com relação à informação para você não passar vexame, tá certo? Vamos voltar então a alguns sintomas aqui da nossa ansiedade. Olha só, mas afinal, por que temos ansiedade em excesso? Provavelmente esse sentimento é uma manifestação, e cuidado com isso, hein? É uma manifestação de conflitos não resolvidos. Na próxima aula, no nosso próximo encontro, na semana que vem, nós vamos trabalhar a questão das relações interpessoais. As relações interpessoais, elas são recebe muita influência das relações intrapessoais, do que nós temos comigo mesmo, né? Aqueles conflitos pessoais. Então a ansiedade às vezes pode ter algum tipo de situação que envolve alguma coisa sua, alguma coisa psicológica, tá certo? Ou porque conhecemos o problema e não temos segurança ou clareza para resolvê-lo, ou porque trazemos inconscientemente problemas não resolvidos de infância em relação a emoções, como hostilidade, insegurança e etc. Assim, a ansiedade se alimenta porque, à medida que a sentimos em funções de um sintoma, tornamos-nos mais ansiosos. Tá? Então, finalizando esse tema sobre ansiedade, diz o seguinte: ser ansioso, então, é um defeito? Não, não é um defeito. Ansiedade pode ser considerada um transtorno do nosso tempo.
Vemos a violência das cidades, a natureza em convulsão, não é? O desmatamento, passamos por crises financeiras, no casamento e etc. E como consequência, sentimos medo e ansiedade. Então, diante de tudo isso, a pergunta que nos vem à mente é: como vou superar isso? E aí vem aquelas dicas que nós passamos para você. Tá certo? Existem várias dicas, são 7 dicas, existe essa daqui também. Para se livrar da ansiedade é preciso, em primeiro lugar, compreender melhor o seu funcionamento, estudar o que é ansiedade, saber de onde ela vem. A ansiedade resulta de um processo de aceleração da mente humana quando entra em contato com algo como algo novo, não é? A situação que geralmente a faz supor haver ameaças, como a estabilidade do indivíduo. Ou seja, quer ver uma coisinha? Olha só. Fazer o que você faz todo dia, a rotina que você faz todo dia, não te causa ansiedade. Agora, você pode imaginar, na sua cabeça mesmo, isso pode não acontecer, mas imagina que no próximo final de semana você vai fazer uma leitura na igreja. Ou então na próxima aula você não vai estar aí. Você vai ter que vir aqui para o estúdio e vai ter que fazer uma apresentação de um slide só. Nossa, isso vai te dar uma... Faz experiência, imagina isso, já vai te dar uma ansiedade. Pronto, é o organismo da gente trabalhando, tá bom? Aquele frio na barriga, né? Aquele frio na barriga, né? O problema é real, então deve se perguntar, esse problema que eu passei para você agora não. Mesmo assim, algumas pessoas vão ficar ansiosas, não é? Só em pensar na possibilidade de vir aqui no estúdio e ter que falar. Ou então de falar na igreja, ou então de apresentar um trabalho lá na escola, não é? Um seminário, uma apresentação. Imagine numa negociação. Mas lembre-se, você está se preparando, não é, para ser nesse cooperativismo, para ser um negociador, para trazer possibilidades de negócios bons para ambas as partes e principalmente para a comunidade que você pertence. Tá bom? Olha, primeiramente devemos nos perguntar se a situação que nos preocupa é real. De fato, muitos de nossos medos são irreais, criamos apenas em nossa mente. Assim devemos separar aquilo que é real e merece nossa atenção. Mas, sendo real o problema, o que fazer? Tem que ir para cima, não é? Tem que encarar de frente esse problema. Tá bom? Lembra da criança? A criança às vezes tem que pedir: papai, posso dormir mais cedo? Mais tarde? Mais cedo não, né? Nunca pede para dormir mais cedo. Posso dormir mais tarde? Posso dormir na sua cama? Ela vai lá e pede. Não é? Ela vai lá e faz. Na negociação, tá? Na ansiedade, no trabalho, na reunião, temos que fazer. Olha só, se o seu problema é real, então entenda que neste mundo os indivíduos estão sujeitos a chuvas e trovoadas. É no fogo que o ouro é purificado. Geralmente saímos melhores pessoas após as dificuldades. Jesus ensina claramente que todos nós passaremos por problemas. No mundo passais por aflições, mas conclui com um tom de triunfo: mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Beleza então, gente? Bem, é a nossa quinta e última questão. Eu acredito que já deu tempo até de você fazer, não é? A quinta e última questão, então: descreva uma negociação que você fez. Pode ser de qualquer natureza, mas que tenha sido uma negociação. Olha, na questão anterior, né, descreva 3 negociações que você fez e nem percebeu que estava fazendo. É uma questão. Essa aqui é outra questão. Se você fez, se não fez, paciência, né? Acredito que agora vai começar a fazer melhor. Nem que seja para comprar pão lá na padaria. Chegar lá no pão, deu 5 e 5 centavos. Posso pagar 5 reais? Né? Deixa 5 centavos, tal, negocia, tá bom? Aí você está se propondo a negociação. E a negociação essa praticidade, se começa aos poucos. Né? Você não vai sair de uma aula dessa, por exemplo, e dizer assim: já vou ali negociar logo, né, a minha fazenda, já vou negociar logo a minha casa, já vou negociar... Não, calma, não é assim. Ainda tem 3 módulos para você começar a ser um bom negociador. Já vai sair desse, né, começando as práticas de conhecimento e comportamento de negociação. Mas calma, tá certo? Então nessa questão eu estou pedindo para você, nós estamos pedindo para você, que relate aí algum tipo de negociação que estava consciente que fez. Tem alguém aí, professor? Temos. Que legal. Professor. Aqui a Daniela Bento, ela nos respondeu assim: quando eu tive que sair no final de semana,
para casa de uma amiga e tive que pedir para meus pais. É uma situação que, com certeza, muitos de vocês vivenciam isso, às vezes não no final de semana, mas uma noite, um dia e tal. E ela explanou ainda mais, que ela passou negociando, né, com eles, argumentando, mostrando os prós e os contras, né, desse passeio, desse final de semana na casa de uma amiga. Então, gente, é coisa, assim, realmente, a gente negocia todo dia. Então, hoje, o importante é vocês perceberem que realmente a negociação faz parte da nossa vida, faz parte do nosso dia a dia e quanto isso é importante para as nossas vidas. E da mesma forma, isso é importante para o nosso trabalho profissional, para também vocês que vão atuar futuramente, principalmente na área do cooperativismo, nas cooperativas. E alertar também, professor, agradecer aqui, a gente teve diversas participações aqui, o pessoal até nos postou aqui dizendo que haviam mais respostas, mas a dinâmica às vezes da aula um pouco rápida, não consegue postar tudo, mas gente, dentro do possível, se vocês puderem, respondem, leve aí para o professor, para o nosso tutor, e obrigado pela força de vocês, pela participação, levem essas respostas para que a gente consiga também repassar isso, né, e utilizar também como um aprendizado para nós. E um alô aqui para o pessoal lá da escola Darcy da Silveira, que os alunos, o Clilson, acho que é o Clilson, né, nos comentou aqui que estão ligadinhos, prestando bastante atenção, isso é muito importante. Eu tenho certeza que isso está acontecendo em todas as escolas aí, em todos os municípios. E, gente, negociar é isso, é buscar algo e buscar com que a gente consiga atingir os nossos objetivos. Legal, olha, eu preciso da sua participação, nós precisamos da sua participação. Sabe aquele colega que de repente não está vindo? Aquele colega que de repente você sabe que precisa assistir essa aula, chama ele, sabe, negocia com ele a vinda para a nossa próxima aula, conversa com ele, você já está sendo um negociador para que ele consiga adquirir conhecimento e de repente vocês possam ser negociadores no futuro, não é isso? Porque negociadores profissionais, porque negociadores vocês já são. Tá certo? Então, eu espero você também na nossa próxima aula, no nosso próximo encontro, semana que vem, com muita disposição, com muita disponibilidade, com muita criatividade, com muita comunicação. Por favor, hein? Vocês já aprenderam nesse módulo aqui conceitos de negociação, beleza? E já aprenderam também alguns comportamentos necessários para ser um bom negociador. Existem mais, e você vai atrás desses outros, né? Porque você é independente. Não precisa de pessoas ficarem dizendo assim, estuda isso, estuda aquilo, faz assim, faz assado. Não, você tem que tomar as rédeas do teu sucesso, as rédeas da tua educação. Tá? Aprende isso desde cedo, que com certeza terá mais sucesso. Lembra, olha só aqui, a atividade de percurso. Nós deixamos lá na atividade de percurso, né? Nós temos lá uma atividade que fala sobre negociação, viu? Negociação, tendências e desafios. Você terá do dia 1º, né, da aula de ontem, do dia de ontem, até o dia 29/8, para escrever algo sobre isso, para se comunicar, não é, sobre isso, colocar no papel, ver lá as regrinhas, não é, vai ser uma laudazinha, uma folha, escrever direitinho, uma introdução, não é, um desenvolvimento com 3 parágrafos, 2 parágrafos, uma conclusão. Faz, não tenha medo não deixa a ansiedade te corroer, tá bom? E faz essa atividade, mostra para o professor e tenha sucesso. Na próxima aula, então, a gente se encontra, um abraço e sejamos todos negociadores. Um abraço, pessoal, obrigado pela participação de todos, novamente ressaltar a importância da participação de vocês e obrigado aos tutores que postaram algumas respostas. Chegaram mais respostas aqui, viu, professor? Que mas maravilha. Infelizmente, em função do tempo, não vai haver a possibilidade de a gente apresentar aqui, mas muito obrigado e esperamos que a gente tenha conseguido transmitir um pouco de conhecimento para vocês nesse dia e nos vemos no próximo encontro. Obrigado, professor, até mais. Tchau!